que a gente vai começar com o apóstolo Agenor Duque, que já está aqui na tela, pronto para começar com a gente, lá dos Estados Unidos. Ele é líder da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e separou um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. A paz, apóstolo, um prazer imenso recebê-lo aqui. Pai do Senhor, Isael, que Deus te abençoe. Isael, eu confundo, perdão, porque o pastor Abílio, que é um grande amigo, tem 2 filhos, né? Um chama Isael, outro chama Misaim. Misael, É uma honra estar com você aqui, e esse assunto tão polêmico. Obrigado por essa oportunidade, abrindo você aí essa oportunidade para pessoas. Eu vou falar uma coisa para você, eu nunca guardei rancor no meu coração. Nem tudo que acontece, por exemplo, claro, na minha vida pessoal também, você concorda. Eu concordo com você. Isso é uma democracia, isso é uma política. E tem coisas que o Fuxico coloca que eu acho desnecessárias, tem coisas que eu falo, mas o ato de discordar de você não me faz te odiar. Uhum. As pessoas, isso é uma democracia. E existem muitas coisas que eu não concordo. Então me chamam de herege, me chamam de louco, e eu acho que eu não tenho o dom de bajular homem. E eu acho bom que você fala a verdade, que o Fuxico gosta, muita gente odeia, e eu falo, a grande verdade é que ele fala o que a maioria de vocês não tem coragem de falar, assim como eu. Então os caras me odeiam, mas eu agradeço por você abrir essa oportunidade para que ele possa falar, ainda mais agora, esse momento tão difícil que o Brasil está vivendo. Uhum. O senhor falou aí em democracia, e tem muitos evangélicos, inclusive muitos líderes religiosos, que dizem que o Brasil não é mais uma democracia. O que o senhor pensa disso? O senhor que está agora nos Estados Unidos, né, a maior democracia do mundo, o Brasil ainda é uma democracia? Eu acredito que nós estamos a um passo de uma ditadura. Uma democracia, o que é o parlamento? O parlamentar, ele, por mais que tenha dinheiro, teoricamente falando, ele não consegue adentrar o poder pelo voto do povo. Ele chegou lá, ele representa um grupo de pessoas, uma igreja, um ministério, um grupo da sociedade LGBT, um sindicalista. Então, quando ele fala, ele representa aquelas pessoas. Agora, vemos o caso como o do Daniel Silveira. Vemos o caso de vários deputados, pessoas que, ao se pronunciar... Então, a censura, como o caso do pastor Cis Malafaia, eu vou adentrar, desculpa, no fato que tinham 4 cadernos. 3 eram de esboços. 3 eram esboços. De fato, as falas que ele fala, inclusive eu sou jornalista, e às vezes também coloco matéria sobre a pessoa dele, e quando o policial da Polícia Federal foi muito educado com ele, e ligou lá para Brasília, o cara falou, não, toma tudo. Toma tudo. Então acabou o respeito, acabou a dignidade. Então, aonde não se faz valer, aonde o presidente do Senado falou, pelo amor de Deus, dá nojo, ainda que os 81 senadores apresentem a pauta, eu não vou pautar. Já temos votação suficiente. Então, acho que nesse momento está faltando, com todo respeito, senadores de cunhão, para impeachment o presidente, ou melhor, tirá-lo. Não dá para tirar ele do cargo, mas trocar a presidência, o presidente, entendi. O presidente do Senado, porque o cara não vai pautar. Ele não vai pautar. Então, aonde a imprensa, daqui a pouco, nós vivemos dias que daqui a pouco você vai ser pautado. Existem pautas que eu mando para os jornais em que o diretor diz, olha, acho que não é bom colocar isso aqui porque vai trazer retaliação para a gente. Uhum. Então, eu acredito que nós estamos a um passo de uma ditadura. E se o povo não se posicionar, eu sempre acredito na oração do justo, acredito que a igreja, a oração de um justo muito pode em seus efeitos, mas, desculpa da minha fala, o sistema foi bem articulado, como aquela minissérie que passou numa operador de stream, que chama O Mecanismo. Então, acho que é o mecanismo o nome. O sistema está muito, porque hoje, por exemplo, nós temos pastores e temos diáconos e temos membros da igreja do Rio de Janeiro, que eles, para fazer uma operação no Rio de Janeiro e subirem o morro no Rio de Janeiro, é montado uma baita de uma grande operação.
E como que o ministro da Justiça, agora, né, faz parte do Supremo Tribunal Federal, que na época era o senhor Flávio Dino, consegue ter acesso de uma maneira tão grande ao Rio de Janeiro, sendo que a polícia não tem. Então, eu acredito que o sistema está montado, como diz a palavra do ministro, perdeu o mané. E uma coisa que eu acompanhei aqui, estou passando alguns dias nos Estados Unidos, eu não sei se chegou da sua consciência, mas aquele jornalista, acho que é Sérgio, de Portugal, ele, uma coisa que para mim foi algo de muita riqueza, tá? Isso já consta no YouTube, qualquer pessoa pode ver. O Sérgio, que quando chegou no Brasil para fazer uma reportagem, ele foi preso pela Polícia Federal. Ele lançou um documentário, né? E teve o pré-lançamento desse filme. Sábado agora, sábado retrasado, não sábado aqui o outro. E uma das coisas que pouquíssimas pessoas disseram é que um grupo de hackers, isso está disponível para quem escreve inglês, entende inglês, ou você escreve inglês no YouTube e põe para transcrever. Há um grupo de hacker que em 2022, isso não sou eu que estou falando, está público na internet, aqui nos Estados Unidos. E você pode ver, está em inglês. Eles estavam ali, um grupo de hackers, em 2022, em Las Vegas, e eles provaram, está lá as provas, não sou eu que estou falando, eu não sabia do fato, porque vi e acompanhei, sei falar inglês, entendo, não sou um poliglota, mas entendo inglês, falo inglês, e mesmo que você não saiba, você pode pôr a transcrição, e eles quebraram e eles hackearam as urnas eletrônicas. Esses hackers estão no YouTube para qualquer pessoa ver, porém o conteúdo está em inglês. Então, é algo muito sério, eu não acredito que eles estão de brincadeira. Uma coisa eu sempre falo, se quando o Haddad, com o Lula preso, foi para o segundo turno com o Bolsonaro, com o Lula preso, agora com a máquina na mão, com um país que praticamente é guiado pelo STF, aonde o poder do STF é guardar a Constituição, porque quem bem falou, parabenizar aqui, o ministro Luiz Fux, nós não criamos leis, nós não fomos eleitos, nós estamos aqui para guardar a Constituição e julgar, mas hoje não. Inclusive, a Rumble, a rede do Trump, está sendo sancionada. E estamos vendo questões que quem tudo está perdendo é a nação. Eu não estou aqui defendendo pastor A, pastor B, eu estou defendendo o que eu amo, o Brasil. Aí você fala, você ama o Brasil, por que está aí? Estou estudando, estou acabando as provas e logo vou regressar. Mas eu acredito que nós estamos a um passo de uma ditadura. Porém, hoje, ou melhor, essa madrugada, quem acompanha viu que os Estados Unidos bombardeou, né, uma grande fração ali da Venezuela, de petróleo, em que já é incontestável, com provas, inclusive, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de defesa do Brasil, em que aquela organização, né, PC e tal, ela é uma grande patrocinadora, uma investidora, inclusive, já visto que tem pessoas que representam a mesma no Legislativo, no Executivo e até mesmo no Judiciário. Mas agora nós sabemos que a Venezuela é um grande patrocinador do narcotráfico no Brasil. Né? Mas, apóstolo, com relação ao pastor Silas Malafaia, o senhor fez um panorama do cenário político, basicamente, que vive o Brasil, né, o Congresso e o Judiciário. Mas o senhor acredita que o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia é especificamente uma perseguição pelo fato dele ser pastor? Podemos dizer que é uma perseguição religiosa? O pastor Silas Malafaia, ele é uma voz profética. Inclusive, eu quero mandar aqui, se você permitir, um abraço todo especial para o... Rapaz, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem um padre, que eu esqueci o nome desse padre, deixa eu ver se eu achei aqui o nome desse padre. Um padre que falou com muita ousadia, se o pastor Silas Malafaia for preso, eu gostaria de ser preso com ele. Porque as pessoas falam, mas quando eu falo isso, achei aqui o nome do padre. As pessoas dizem assim, toda a autoridade é o Dom Léo de Assis. Ele é bispo católico ortodoxo. Parabéns pela sua fala, a ousadia dele. Se você me permitir, 30 segundos a fala dele, posso colocar?
Claro, fica à vontade. Pode sim. Parabenizar o senhor, padre. Eu não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas olha a fala desse padre. Vai ser preso junto com... Olha, vocês são dois bandidos enganadores fascistas. Vocês só têm esse argumento, vocês só sabem chamar os outros de fascistas. Bandido enganadores. Você merecia um processo, sabia? Para um reajuste de conduta. E outra coisa, eu prefiro ser preso pelos motivos do Malafaia, se eu for preso, do que pelos motivos do Lula. Eu prefiro ser preso junto com o pastor Silas Malafaia do que junto com o Lula. Eu prefiro ser preso por falar a verdade, por defender o Brasil, por defender a democracia, por combater esta ditadura da droga, do que por corrupção, por lavagem de dinheiro, por formação de quadrilha, porque foram por esses motivos que o presidente que vocês defendem, que voltou à cena do crime junto com o seu vice, que antes o criticava, foram por esses motivos que o senhor Inácio foi preso. Se eu for preso, vai ser por defender a democracia. Se eu for preso, vai ser por combater o bom combate. Se eu for preso, vai ser por crime de opinião, que nem existe no Brasil. Mas vocês, petistas, comunistas, da extrema esquerda, são tão burros que conseguem ver crime no Malafaia, que conseguem ver crime no Dom Léo Assis, mas não conseguem ver o crime no vosso presidente que voltou à cena do crime. É no encantador de jumentos, no encantador de burros. Esses tipos de crime vocês não conseguem enxergar. Vocês são tapados. Vocês são imbecis, vocês são ignorantes. Vocês não conseguem enxergar a realidade dos fatos. Vocês são nécios. Infelizmente, é por conta de pessoas como vocês que o Brasil está onde está. É por conta de pensadores como vocês. Até porque quem me pergunta isso se julga professor. Eu deveria colocar o seu nome aqui para o pessoal fazer uma surpresa aí no seu Instagram. Na verdade, esses professores da extrema esquerda... Bom, aí ele fala, né, finalizando com a fala do Alckmin, ele finaliza dizendo, o próprio vice-presidente que diz, Lula quer voltar à cena do crime. E aí eu vejo pastores hoje criticando o pastor Silas Malafaia. Veja, pronto. Eu conheço o pastor Silas Malafaia desde menino. E eu estou vendo muitos comentários aqui, Malafaia tem que ser preso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês talvez não saibam. Em 2016, eu fui, tá? Eu levei da nossa igreja, só do Brás, eu levei 4 ônibus. Fora cada estadual, cada regional, levou um ônibus. A gente fez um ato profético na praça, na Esplanada dos Ministérios, em 2016. Foi oração. Foi um clamor ali, diversos líderes. A praça, quem é da época, vai fazer quase 10 anos. Então, alguns têm consciência. Mas foi feito um clamor com tanta força, com tanta ousadia. A igreja de joelhos, o povo clamou. Eu acho que foi a viagem mais longa que eu já fiz de carro, direto. São Paulo, Brasília, direto. Eu e a minha esposa, dirigindo. E aí, a estrada péssima. Foi feito um clamor tão forte. Na época, a presidente era a Dilma. Aí você que está me acompanhando fala, mas nós devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus. Ok. Quando o rei Davi caiu, Samuel não foi, Natan não foi lá passar a mão na cabeça dele. Quando Saul caiu, Samuel ainda intercedeu e Deus falou, até quando você vai ter pena dele? Eu rejeitei, para que não seja mais rei. Então, um dia, quando eu tive a oportunidade de estar na casa do presidente, ou melhor, no Palácio do Planalto, e o presidente era o Bolsonaro, eu falei, pela ótica humana, o senhor é o maior que está aqui. Mas o senhor não pode fazer um decreto de lei e sancionar que somos homens de Deus. Mas, se o senhor chegou onde chegou, foi por causa da igreja. E vale a pena ressaltar uma coisa, porque o ato de amar a vida do pastor Silas, porque é necessário que alguém se posicione. Ele é uma voz profética. Em 2016, nesse ato, ele organizou. E cada pastor acho que podia orar 3.
ou era 4 minutos. E na vez que me foi me dada a oportunidade, eu pedi aquela multidão que você não viu o fim, Israel. E eu falei, aponte a mão lá para o Palácio do Planalto, né? Onde ficava a presidente Dilma. E eu disse, mene, tekel, passinho, pesado você foi na balança e achado em falta. Esse evento aconteceu no dia 29 de março de 2016. No dia 12 de maio, 44 dias depois desse ato profético, que então foi liderado pelo pastor Silas, a Dilma caiu. Então, se esse cara fosse um falso profeta, e temos que reconhecer, quantas brigas ele já não comprou pelo Brasil? Eu tenho divergências com ele. Por exemplo, uma delas, eu acho que se hoje Bolsonaro for levado à prisão, o pastor Silas vai mobilizar o Brasil para sair em defesa. Mas, por contrapartida, se acontecer, Rafa Michalon, que Deus livre guarde, o pastor Silas for preso, já não acredito que o Bolsonaro faça o mesmo por ele. Ou seus filhos. Eu já não acredito a mesma coisa. Por que eu só acho isso? Por que eu só acho isso? Porque eu vejo o Bolsonaro como oportunista. Todas as pessoas que colaram nele se deram mal. O Magno Malta, quando ele ganhou a primeira, eu sei que o Magno não gosta que eu bata nisso, eu tenho ele como um grande amigo. Eu respeito demais. Se é uma das pessoas que eu mais prezo a amizade é o Magno, não porque ele é senador, porque quando ele deixou de ser senador, porque ele deu a cara para bater pelo Bolsonaro, ficou trabalhando, porque ele estava esfaqueado. Quem rodou o Brasil praticamente foi o Magno Malta. E ele foi eleito, graças a Deus. E depois, na Damares, ele mandou a Damares sair. A Damares saiu. E ele não apoiou a Damares. Quem apoiou a Damares foi a Michele. E tanto. Olha o Mauro Cid. Olha quantas pessoas. Olha aí o Roberto Jefferson. E outra. Não pode. Se você dissesse hoje, Lula e Bolsonaro, é claro. Mas o ato de gostar de alguém, de orar por alguém, de querer o bem de alguém, não define que concordo. Por exemplo, 90% dos pastores não falam, mas, salvo engano, no dia 21 ou 20, foi 2022, ele fez um ato de entregar o Brasil. Eu sei que a maioria das pessoas que te seguem são evangélicas, ou aqueles chamados igrejados, não sabem disso, mas está no Gov. Se você botar no Gov, Bolsonaro, né, estou acompanhando o chat aqui, entregou o Brasil a Nossa Senhora. Foi ali que começou. Consagrou, né? Isso. Consagrou a padroeira. Então, eu não acredito. Porque eu vejo que, desculpa da minha palavra, talvez o pastor Silas vai ver isso, com certeza, mas eu vejo que ele usa as pessoas. Bolsonaro, ele usa as pessoas. E eu vejo que ele... Não é que eu sou esquerdista, cara, mas são fatos. Todas as pessoas que se doaram, que se entregaram. Olha aí, olha um cara como Roberto Jefferson, onde os caras tá. Um cara que deu a cara para bater, que se entregou. Ele não podia ter dado uma força pro cara, botado o cara como embaixador, colocado o cara numa embaixada, dado uma força. Olha a limitação. Me diga uma pessoa que comprou a brigadeira que está bem. Me diga uma coisa que eu fico revoltado. Que poste ele fez em prol do Clezão? Se usa tanto o Clezão. Ai, o Clezão. Ai, o Clezão. Ele não pediu um pix para a mulher do cara, para a filha do cara. Ele não fez uma postagem em favor da esposa dele. Mas para ele pediu pix. Será que essa mulher está sendo bem assistida? Então eu vejo ele, até porque ele não é evangélico, então ele, claro, na sua posição de política, ele visa o dele. E eu vejo que ele visa mais ele e os filhos. O resto, então essa é a minha visão. Eu vejo... Mas a gente sabe que o pastor Silas Malafaia, ele é inteligente. Ele deve ter enxergado isso que o senhor acabou de falar. E por que então o pastor Silas Malafaia continua mantendo essa lealdade ao Bolsonaro, sabendo que quando for a vez dele, não vai ser bem assistido? Então, aqui que eu entro em concordância com ele. Eu não vejo, porque ele é macho, cara. Tem que tirar o chapéu para ele, tanto que lá todo mundo viu ele xingando. Quando ele tem que repreender, ele repreendeu. Ele é uma voz profética. E se os cristãos
despertaram, porque antigamente, vamos ser honestos, hoje a esquerda despertou para isso. A igreja, e é uma coisa que eu odeio, era usada como massa de manobra para as eleições. Então eu acredito que a vida do pastor Silas Malafaia foi um canal de bênção para despertar o povo evangélico. Para mim, ninguém sabia, só sabia o nome de jogador de futebol. Então eu vejo que a bandeira que o pastor Silas levanta não é Bolsonaro. Tanto que, quando você defende alguém, como tem, desculpa da palavra, um monte de bitolado aqui, que eu não vou citar o nome dos mesmos, que são jornalistas, e que eu respeito eles, mas são pessoas bitoladas, fascinadas, bolsofascistas, que se o Bolsonaro está errado, mas mesmo assim, ele falou uma besteira, não, eu sou com ele. Uou, como é que o cara me falou? Então, muitas das vezes, o pastor Silas repreendeu ele, cara. Não é passar a mão na cabeça. Então, eu vejo, tomara que eu esteja errado, ou melhor, tomara que eu não esteja errado. Eu vejo que o pastor Silas é um patriota, cara, que está ali, porque, desculpa da minha palavra, isso vai dar um demônio do inferno. A gente vê Edir Macedo calado. Pouquíssimos. Por que o Edir Macedo não fala nada? Por quê? Por quê? Porque o terceiro homem mais importante do Brasil hoje, quem é? Hugo Mota. Quem é Hugo Mota? Presidente dos republicanos. Os republicanos, teoricamente, pertencem à Igreja Universal do Reino de Deus. Isso. A gente vê o apóstolo Valdemiro Santiago apanhando homens que têm voz. Então, hoje, uma pessoa que entende do fato, que conhece e que sabe, porque para falar groselha, não entende de lei. Então, eu vejo, se ele pesar hoje na balança, ele devia ter ficado calado. Mas por ser um patriota, por acreditar no Brasil, eu acredito que é por isso, e tanto que eu não fui em nenhuma manifestação, antes que alguém pergunte. Quiser perguntar, pergunta. Por que você não ia nas manifestações? Vou perguntar do dia 7 de setembro, o senhor vem? Então, dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou. Porque em 2016 eu fui. E levei os outros. Dessa vez eu vou. E detalhe, é aniversário da minha igreja. Eu estou aqui, estou fazendo umas provas aqui. Mas dia 7 eu vou. Por que você vai? Porque vai ser feito um clamor pela nação. Nas outras vezes, eu tenho vergonha, me perdoe, de induzir, porque se eu vou como pastor. E automaticamente eu influencio as pessoas a irem. Agora, não se faz oração. O único que orou foi o Magno. Não se ora. O máximo da outra vez foi um ato de um Pai Nosso. Então, eu não teria paz para dormir na minha cama se os membros da minha igreja tivessem preso lá dentro. E uma coisa que me revolta é que, como dessa vez vai ser um clamor, vai ser oração, e ele me garantiu que vai ser, eu falei, eu vou. Dessa vez eu vou ir. Nenhum, eu desafio uma foto minha em qualquer manifestação da Paulista. Porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Paulo, a igreja fez... Rapaz, a rainha da Inglaterra falou, eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar. E eu sou prova, se vocês quiserem ver, tá aqui esse ato aqui, ó, 2016. Eu sou prova que a oração de um justo foi 2016. Nós clamamos ali no dia 29 de março, foi feito um clamor. Rapaz, você imagina se aquela paulista, independente se ortodoxo, se católico, se protestante, se neo, se pentecostal, se o povo se ajoelha e clama a Deus, se esse povo se chama pelo meu nome, se eu mandar a praga e não mandar a chuva, e esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sanarei a sua terra, e revogar essa sentença e declarar, se me for dada a oportunidade, eu vou falar, vai dar um demônio, mas eu vou falar, o Brasil é de Cristo, feliz é a nação, tem que cancelar aquele decreto que fora feita por Jair Messias Bolsonaro, entregando essa nação a uma idolatria, a uma voz da Dará. Então, como é oração, dessa vez eu vou. E um ato que eu quero fazer, que isso aqui vai, claro, tudo que acontece aqui no Fuxico reverbera, eu acho uma falta de respeito em chamar a atenção. Eu acho que dia
que eu já falei isso com vários amigos, vários irmãos, vai ser feita uma manifestação na Papuda. Eu posso estar o que fazendo o que for. Por quê? Se fala tanto dessas pessoas lá, né? Vários, Nicolas, todo mundo quando pega e bota, pô, vamos juntar todo mundo, senhor. Bora juntar os pastores, pelo menos, e vamos lá na frente da Papuda clamar pelo povo lá, porque o povo não está preso na Paulista. O povo está preso na Papuda. O senhor visitaria a Papuda se tivesse algum membro da sua igreja preso lá? Eu já tentei por 2 vezes. O único que conseguiu entrar foi o Magno. Eu sou capelão no Brasil, né, sou ligado a uma organização da ONU, não me permitiram a minha entrada, porque eu posso mandar os documentos, não me permitiram a entrada. Mas eu não, claro que visitaria. É óbvio, é mais que a minha obrigação. Mas eu sei que talvez você discorde, mas eu acho que deveria se fazer um clamor ali. Ali sim, as pessoas, eu não sei se os senhores que acompanham sabem, eu fico imaginando, porque são as pessoas que são usadas, tem senhora, tem vó da Bíblia, tem não sei o quê. Muitos documentários já registraram isso, matérias jornalísticas, e que a ministra Carmen foi à frente e o ministro Alexandre adentrou a Papuda. Diz que as pessoas choravam, pessoas fizeram necessidades fisiológicas nas calças. E a ordem que foi dada, segundo várias teses da imprensa, vários, que ela mandou aplaudir quando ele entrou. Então, é triste. Então, eu acho que a igreja, os pastores, os líderes, porque há uma pesquisa de que 80% das pessoas que estão lá são cristãs. E muitas delas são evangélicas. A gente deve isso àquelas pessoas. Mas a grande verdade é que aí a entrada lá, o Magno Malta, como senador da República, para entrar, enfrentou dificuldades. Você imagina um ser humano como eu. Apóstolo, o senhor acredita que, com base nesse dado que o senhor acabou de falar, 80% dos que estão lá são cristãos, o senhor acha que a igreja impulsionou o 8 de janeiro? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Isso aí eu tenho certeza que sim. Por isso essa culpa eu não carrego. Acredito como haviam pessoas infiltradas e há provas disso no meio. Porque o crente não é de briga, cara. O crente, de fato, a gente tem aquele... né? Deixa eu tentar aqui me resguardar também. Mas a gente tem aquele homem, vou falar assim, quem entende, sabe? Abrindo as portas, né? Que era um braço direito, o careca lá, não o Alexandre. Sim. Né? Ministro de ordem lá, do gabinete, abrindo as portas, aquelas pessoas com o rosto tampado. Então, eu acredito que ali as imagens desapareceram. Muitas imagens sumiram, desapareceram. Então, pegaram os coitados dos crentes, das pessoas de idade que não tem força para correr, porque o crente não é... Não, a gente não é de briga, cara. A gente não é de... O crente não sai na mão. O crente não anda armado. Então pegaram as pessoas mais frágeis, e é óbvio que os vândalos, mas eu não acredito, desculpa da minha fala, posso aqui, alguém que não é cristão fala, tá puxando sardinha para os evangélicos. Não estou puxando sardinha. Mas a maneira que a gente luta não é essa. A nossa força está no joelho no chão, a nossa força está em clamar, e infelizmente não teve clamor. E aí pegaram as pessoas que estavam ali. Temos casos de pessoas que foram lá apontar e estavam lá e pegaram 16 anos. A Débora, tal, que pegou o batom, você vê. Uma coisa irrefutável, algo... Lamentável, né? Mas deixa eu fazer de novo a pergunta. O senhor acha que o que está acontecendo contra o pastor Silas é uma perseguição religiosa? É porque ele é um líder religioso ou é por conta do envolvimento dele com a política? Não, eu acredito que é uma perseguição religiosa. Não tenho dúvida disso. Ele dá a cara para bater como ninguém dá. Ele se expõe. Ele encoraja pessoas a se posicionarem. Ele é um lobo solitário, cara. E ele está pagando um preço. Imagina, ele veio de Portugal. Agora tem um pastor dele aqui em Boston que vai casar. Ele não vai poder realizar o casamento do pastor. Poxa, se ele quisesse fugir, ele teria fugido. Salvo engano, ele foi, certa feita, vítima ou
coagido por uma investigação, salvo engano, ele tinha uma casa de férias nos Estados Unidos e ele poderia. Ele foi e voltou. Ele falou uma coisa muito bonita. Eu seria um covarde. Eu sou pastor de uma igreja se eu abandonasse meu povo. Então, todos nós teríamos todo o argumento para dizer, não, o Silas está legislando em causa própria, até por conta do Sóstenes ser um dos homens de frente e ser pastor Sim. ou membro da sua igreja. Mas imagine o desgaste que não está trazendo para a pastora Elisete Malafaia, o desgaste que ele não está sofrendo, sem ter porquê, sem ter uma pessoa ao lado dele que o apoie, arriscado a ser preso. Eu acredito até que ele está pronto para isso. Ele é uma... Porque você pode me perguntar, mas o que tem a ver um pastor se meter com político? Ora, Acabe estava errado e ele era rei. Elias foi lá e botou a mão na cara dele. Colocou o dedo e repreendeu ele. O mesmo Deus. Mas outrora ele gravou vídeo com Lula, quando era mais jovem, etc. Ora, o mesmo Deus que levantou Samuel para ungir Saul, foi o mesmo Deus que depois manda Samuel dizer, arrependo-me, pois, de ter constituído ele como rei. Ora, as pessoas... Terrível seria se ele continuasse insistindo, e acho que uma bravura muito linda da parte dele é ser homem. Porque tem um monte de gente aí, porque tem uma coisa que a igreja evangélica, eu aceitei Jesus aos 9 anos de idade, não me ensinou, foi ser homem. Foi meus pais que me ensinaram a ser homem. E eu acho ingratidão de pessoas, porque é claro, Israel, vamos ser honestos aqui hoje, eu não tenho dúvida, cara, se o pastor Silas Malafaia, e ele já falou para mim que não quer, e às vezes, se ele se candidatasse, com certeza seria eleito, talvez até prefeito do Rio, ou um senador. Ele é uma voz profética, cara. Ele é uma voz profética, ele é uma pessoa usada, e está pagando um preço por isso. Talvez com o risco de ser preso. Agora, a perseguição. O que o cara pegou os 3 esboços dele? Pô, tá bom, vai. Pegou lá, e eu acho que, na minha colocação, foi pro bem. Na vida de um servo de Deus, ou é mando ou é permissão de Deus. Porque foi bom pegar o celular dele, porque viu que ele não alisa o Eduardo, viu que ele repreende, viu, eu sei que ele repreendeu pesado o Bolsonaro quando ele fugiu e foi para os Estados Unidos. Repreendeu pesado. Mas, depois, ele disse, rapaz, pensando bem, se o Bolsonaro está pagando um preço que está pagando, e nessa parte sim eu concordo com o Bolsonaro, estando fora, ele não estava lá quando aconteceu o fato lá em janeiro, o preço que ele pagou foi alto, você imagina se esse homem estivesse no Brasil, ele já estava preso, na verdade ele já está preso, porque a maior prisão que existe é essa, estão definhando ele, estão definhando o cara nessa prisão dentro de casa, etc. E tal. A prisão na cadeia, essa dentro de casa é pior para ele. Você não sabe a cadeia. Eu fiz trabalho por muitos anos dentro de cadeia, como capelão, como pastor, fazendo visita em presídio, mas o cara dentro de casa, não podendo sair, a esposa... É uma situação... Eu vi o filho dele que não pôde postar a foto do Dia dos Pais. É complicado, né? É difícil. Apóstolo, uma última pergunta. Deixa eu colocar aqui na tela. O senhor assinou, o senhor faz parte do CIMEB, né? Que é o Conselho de Ministros, e o seu nome aparece aqui. E eu vi que nessa nota, uma nota pública de repúdio, questiona-se o fato do pastor Silas ter sido incluído como investigado nesse inquérito. O senhor é contra ele ser investigado? O senhor acha que um líder religioso não pode ser investigado de hipótese nenhuma? Eu não sou contra ele ser investigado. A grande menção é que quer atribuir ele a mentoria, né? Como tem um rapaz aqui que está sentenciado, né? Não vou citar o nome do mesmo, como um dos mentores do ato de janeiro. Então isso aí é algo que, querendo ou não, sim, ele é uma voz profética, cara. É uma injustiça da parte de muitas pessoas, eu não quero aqui falar mal, mas eu acho tão engraçado que há muitos anos atrás, quando ele estava do outro lado,
e a perseguição era contra a Igreja Universal do Reino de Deus, ele saiu em defesa da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu já fui funcionário da Rede Record, de televisão, e ele saiu mesmo sendo da Assembleia de Deus. Então, não é a primeira causa que ele compra como um patriota. Esse fato de 2016 foi um ato muito forte, cara. Mas ali foi clamor. Ali a bandeira, eu vejo isso. A bandeira a ser levantada foi o Brasil. Então eu vejo que querer atribuir ao pastor Silas Malafaia como um dos grandes mentores. Porque como é que teve crime se não tem arma? Como é que teve crime se não teve? Se o tal mentor, a cabeça pensante, estava fora do Brasil. Então, querer arrumar um boi de piranha. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Se de fato e verdade a gente tem que aprender a respeitar o legado. Eu sei que tem muita gente jovem hoje, crente de internet. A gente tem que olhar lá atrás e ver que esse homem já pagou um preço. Eu vou fazer 48 anos. Eu não trilhei a metade do caminho. Quantas brigas esse homem já não comprou? Perfeito? Ele já mostrou mesmo, xinguei mesmo. Sou um ser humano. Revelou o lado humano dele. Que ele é uma pessoa que está ali, e eu tenho uma pessoa que eu tenho um sincero respeito. Se você buscar depois como chama? No YouTube, lembrei, Apóstolo Guilhermo Maldonado, que é um dos maiores líderes aqui de Miami. Quando esteve no Brasil pregando, ele falou, porque é normal aqui nos Estados Unidos para você falar, tá fugindo? Não, irmão, estou estudando e tal. Eu sou... É isso que eu ia perguntar agora. O que o senhor está fazendo nos Estados Unidos, apóstolo? Se você depois tentar descobrir alguém que está assistindo, eu queria muito conhecer essa moça. Existe uma moça que as pessoas estão acabando com ela. Eu quero te parabenizar. Eu não sei nem o seu nome, mas eu sou formado em psicologia, tá? Estou expondo meus dados aqui, tá? E no Brasil, você não pode falar de Cristo dentro da psicologia. E essa moça, ela teve a ousadia, o Espírito Santo falou com ela, porque o meu TCC foi feito com base em questões de abuso, de estupro, de pedô, dá para entender, né? Pedô, né? Estupro, violência doméstica, etc. E tal. E existem casos que, como pastor, você não tem como dizer que aquilo não é um demônio na pessoa. Mas se você fala isso, ou se você envolve a religião, e for denunciado para o CRP, você perdeu, você é cassado, acabou. E no juramento que se faz. E essa mulher aí, que eu quero conhecê-la, parabenizar, espero estender aqui, tem muita gente batendo nela, ela pega a carteirinha dela e corta. Ela fala, eu não posso falar de Jesus. Eu não posso falar de Cristo. Então, aqui nos Estados Unidos, como o país é protestante, aqui tem o meu diploma de formatura, então você vai fazer a teologia, você vai fazer a formação, ao doutorado em psicologia, com apoio cristão. Então, como o país é protestante, você pode, claro, de forma online, atender uma pessoa e explicando a questão espiritual, com muitas das vezes a depressão. E eu sei que a depressão é tratada de maneira psicológica, mas também... E aí existe um órgão chamado RIPA, que é como se fosse o CRP. Está reconhecido pelo governo, e nessa prova eu não tinha passado ainda, então eu ia que fazer a prova, tal, já acabei uma, graças a Deus, falta só mais uma, e é uma coisa para poder ajudar mais as pessoas, entender mais o ser humano, e a gente sabe que nem tudo é o diabo, existem pessoas que foram traumatizadas, foram abusadas, alguém que sangra, que está ferido, se você socorre uma pessoa cheia de sangue ensanguentada, você vai se melar de sangue. Muitas pessoas que são envolvidas nessa questão de abuso,
ou que tem de distúrbio sexual, pastores, até líderes, de ter essa sede compulsiva de sexo, muitos deles foram abusados sexualmente, então há de sair com várias mulheres, isso demonstra, eu sou homem, ele quer se autoafirmar. E eu consegui entender isso através da psicologia, mas detalhe, reitero, no Brasil não dá para atuar, então online eu vou conseguir ajudar pessoas, sem custo algum, essa é a minha visão, ajudar as pessoas de uma maneira que eu possa mostrar, a ferida está aqui, ó, a raiz está aqui, ó, o problema está aqui. Ó. Perfeito. E eu sei que essa moça está apanhando, e externar aqui a você o meu carinho e o respeito pela sua coragem. Essa é aquela que cortou o documento, né? Sim, que está apanhando demais. E ela, é isso, realmente, que o pessoal não estuda, não vê, não sabe. Se você é um psicólogo de fato e verdade, e você atua no atendimento de um paciente ou de uma pessoa que você quer ajudar por amor, e você cita Jesus, você introduz o evangelho, e essas pessoas denunciam você para o CRP, acabou. Você perdeu, sua vida foi embora. Verdade. Apóstolo Agenor Duque, foi um prazer falar com o senhor. Eu espero que a gente volte a falar sobre outros assuntos, uma live mais longa, né? Só para falar sobre o seu ministério, sobre o seu retorno ao Brasil. Mandar um abraço também ao pastor Carlos Eduardo, né? Externar meu respeito por ele. Também ao pastor Galdino, que Deus abençoe. Pastor Carlos Eduardo já está aqui, ó. Vou até colocá-lo na tela já aqui, já para se preparar para entrar aqui, ó. Saudações de paz, amigo. Parabéns. Saudações, Bispo Agenor Duque. Apóstolo, Deus abençoe. Amo, tá? Parabéns pela sua coragem. Te acompanho sempre, né? Você é uma pessoa que eu tenho um sincero respeito. Você é como eu, cara. Independente das divergências teológicas, a pessoa te ama ou te odeia. Mas é melhor que as pessoas nos odeiem, porque falam a verdade, do que nos amar, porque pagamos a mentira. E verdade, eu sempre digo uma última fala, meu pastor Carlos Eduardo, é uma honra vê-lo pessoalmente, quero poder depois ter o prazer de conhecê-lo, apertar sua mão, externar meu respeito, porque eu nunca vi um profeta de Deus ser aplaudido, aclamado. Eles eram decapitados, eles eram odiados, eles eram apedrejados, e podemos ter divergências, é claro, mas o meu respeito pela sua coragem, sua ousadia, sua bravura. Te amo, irmão. Apóstolo Agenor Duque, Deus abençoe. Sabe que já tive aí muitas vezes na sua igreja aí, né? Tive várias vezes aí já. Eu fico lá embaixo. Você não sabe que quando as pessoas falam isso, eu me sinto mal, porque homens como vocês devem ser recebidos. Volte e meia, esse dia estava com uma pessoa tão importante, que foi um missionário, que ele foi ameaçado na Rússia, arrancaram os dentes da boca do filho dele, com 10 anos de idade. Cara, ele sofreu demais na antiga ex-União Soviética. Ele falou exatamente isso. Eu estive na sua igreja, eu falo, poxa, que má administração a minha, que má. O homem que nem o senhor, o pessoal deveria de colocar no altar e recebê-lo. Me perdoe, tá? Me perdoe. Não, imagina, tranquilo. Eu fui lá para cultuar, não. A ideia era cultuar só. Tá, e honra quem tem honra, respeita quem respeita, tributa quem se deve tributo. E toda vez que o senhor tá aí, eu acompanho o senhor, gosto do jeito que o senhor fala, o senhor também não tá nem aí, meu. Tem que falar, eu vou falar mesmo. E é melhor que a pessoa te odeie, e o senhor tem uma história. O senhor não começou hoje. As pessoas, nosso povo tem um problema. Eles não respeitam a história de quem já trilhou uma caminhada. Verdade. Manda depois é o pastor Galdino, tá? Ele entra daqui a pouquinho. Beijo aos senhores, vou continuar acompanhando, um beijo no coração. Um abraço a todo mundo aí, estamos com 700 e poucas pessoas aí, ó, comentando. Beijo, Deus abençoe você. Paulo Agenor no comentário, faz parte, né? Fala no truque. Vai, falem bem ou falem mal, falem de mim, não tem problema. Dá um abraço na bispa. Será dado. Deus abençoe, tá na escola. Tchau.